crianças, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Então, já separou os materiais, tá tudo certinho, organizado? Pegue a sua apostila, o seu livro do segundo bimestre, as marcações verdes, porque nós vamos agora trabalhar um texto, explorar um texto de português. Então, português, página 19, tá? Esperar um pouquinho para vocês encontrarem. Enquanto vocês encontram, bem no tema aqui, ó, do nosso capítulo, está escrito direito de ser amado. Lembra algumas aulas atrás que a prof mencionou que durante todo este bimestre vamos trabalhar sobre os direitos da criança. Então, um dos direitos que a criança tem é o direito de ser amado, tá? Então, tudo que os seus pais fazem para o seu bem é uma demonstração de amor, tá certo? Então, vamos ao texto agora? A menina de nome enfeitado. Era uma vez uma menina de cabelos com cachinhos pretos, chamada Natália, muito sabida e bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha. Mas naquele dia ela estava com mais pressa. Queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando: Tia Nininha, eu já sei ler. Que maravilha! E como você aprendeu? Eu juntei as letras. Só isso? Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Mas tem uma coisa que eu não entendo, tia Nininha. Para que serve o H? Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me comentou. Mas se eu escrever N-A-T-A-L-I-A, é o mesmo que escrever N-A-T-H-E-A-L-I-A. Natália. E o outro também, Natália. O som é todo igual, com ou sem H. Por isso fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Insistiu. Tia Nininha foi andando com Natália pelo sítio e perguntando: o que nós fizemos na última vez que você veio me visitar? Andamos no caminho da mata. E o que vimos? Vimos um ninho de passarinho. Agora, imagine só se eu tivesse que contar tudo isso para alguém sem o som do H. Eu teria que falar assim: no caminho da mata tem ninho de passarinho. Vocês viram esse texto? Então conta a história de quem? Natália. E ela diz que ela tinha um nome, o quê? Enfeitado, porque no nome dela tinha a letrinha H. E no nome da Natália, o H não possuía som, porque Natália com H e Natália sem H forma a mesma palavra, que é Natália, sem alteração do som. Mas a tia de Natália, Nininha, explicou que em algumas palavras, quando o H está próximo a alguma outra letra, que daqui a pouco nós vamos aprender, os dígrafos, ela tem som. Por exemplo, ninho. Se tirar o H, vai ficar nino. Caminho. Se tirar o H, vai ficar caminho. Então, o H também tem a sua importância nas palavras. Mas no caso da letrinha, na palavra Natália, no nome Natália, era apenas um enfeite. Por isso, o título do nosso texto, A Menina do Nome Enfeitado, ok? Agora que nós já lemos o texto, você já acompanhou a prof, coloque na página 20 do seu livro, tá? Que nós vamos, olha lá como que é o tema, por dentro do texto. Nós vamos explorar juntos um pouquinho do texto. Exercício 1. Analise o título dessa história. Então, quando fala a menina do nome enfeitado, a menina de nome enfeitado, o que você pensa sobre isso? Um nome colorido?
Se nós só tivéssemos lido o título, talvez podia remeter a um nome enfeitado, cheio de florzinha, com lacinho. Mas depois que nós lemos o texto, nós entendemos que esse título atribui ao quê? A letra H, que no caso do nome Natália não possui o som. Então a letra H está ali enfeitando. Tem crianças que têm nome com letras com 2 L's. Por exemplo, o nome da minha filha é Isabela. Um L só seria o suficiente, é Isabela, mas tem 2 L's no nome da minha filha. Então, significa que um L está lá como? De enfeite, ele está enfeitando, assim como no nome de Natália. Letra A. Qual é o enfeite do nome da menina? Qual que é que a prof está falando o tempo todo? Muito bem, a letra H. Então, daqui a pouquinho vocês vão pintar, tá vendo ali, ó, o nome Natália. As letrinhas estão assim, sem pintura, e vocês vão pintar e deixar bem bonito o nome Natália. Letra B. Que outro título você daria para este texto e por quê? Então, você vai escolher um outro título para esse texto e depois, quando terminar as atividades, você vai tirar foto e mandar para a professora. E aí eu vou ver qual é o título que você escolheria para esse texto que nós trabalhamos aqui, ok? Agora, olhem ali naquele retângulo verde. Ó, vai aparecer aqui do ladinho o que está escrito, estão vendo? O título apresenta uma palavra ou frase que resume o assunto e pode se relacionar ao texto de forma criativa, deixando o leitor curioso. Então, todos os textos precisam ter um título. E quando eu vejo aquele título, pode ser só uma palavra, pode ser uma frase, eu tenho que ficar bem animado para ler aquele texto. O título, ele tem que estar totalmente relacionado com o texto que eu vou escrever ou com o texto que eu estou lendo. Então, eu não posso colocar um título e chegar no texto não tem nada a ver. No caso ali, a menina de nome enfeitado me chamou a atenção a ler. E aí não é que o nome dela era todo enfeitadinho, mas que tinha uma letra que não tinha som, mas que trazia um enfeite para o nome dela. Então isso, o título precisa chamar a atenção. Então, quando você fazer um texto, coloque um título que chame a atenção e que tenha tudo a ver com o texto que você fez, ok? Sobre o texto, responda. Quando tem a boquinha no nosso livro, não precisa escrever. Se nós estivéssemos na sala, nós íamos conversar sobre isso. Você pode conversar em casa com os seus pais. Ou agora, enquanto a prof pergunta, você pode responder aí na sua casa, tá bom? E aí nós vamos fazendo essa troca, ok? Letra A. Por que Natália estava com mais pressa naquela visita para ir ao sítio? Sempre ela gostou de ir ao sítio, mas aquele dia, conta-nos o texto, que ela estava com mais pressa. Por que será? Sim, porque ela queria contar para a tia que ela havia aprendido a ler. Ela já sabia ler e ela queria contar. Ela estava ansiosa, igual quando você quer contar uma novidade para os seus pais. Não vê a hora de sair da escola e chegar em casa para contar. Ou o contrário, não vê a hora de chegar na escola para contar a novidade para os colegas. Letra B. Como tia Nininha mostrou para a sobrinha a importância do H nas palavras. Chegou um momento que Natália achou que o H não era importante. E aí a tia Nininha foi e explicou que o H era importante. Como que ela mostrou isso? Isso, ela mostrou através de algumas palavras, lembra, andando pelo caminho, e aí a Natália teve que falar algumas palavras que continham a letra H. E se tirasse o H, essas palavras não iam ter significados, e não iam ter significados de acordo com o que ela tinha dito. Por exemplo, olhem aqui, caminho, com H, camino, outra palavra, tá? Lembra de mais uma? Ninho. Nino. Então, ela mostrou que essa letra H, nessa palavra, a letra H tinha importância, que é o conhecido dígrafo, porque no ninho, o N está juntinho com o H. Caminho, o N juntinho com o H. São dígrafos, duas consoantes juntinhas e que juntas fazem um som, um fonema só, tá? Ó, ninho. Então, produz um único fonema, mas usa-se duas letrinhas. C. Quais os sentimentos da menina quando chegou no sítio?
Vamos pensar? Alegria, ansiedade, contentamento, porque ela tinha aprendido a ler. Quantos sentimentos? Podem pensar aí na cabecinha de vocês. Letra D. Como é o relacionamento da sobrinha com a tia? Se ela gostava tanto dessa tia, Nininha, e ela queria ver, queria encontrar essa tia, contar tudo pra tia, como era o relacionamento? Era chato ou era legal? Elas eram muito amigas? Elas gostavam de ficar juntas? Pensa um pouquinho sobre isso. E a última atividade desta página aí da aula de português, 3. No texto, pinte de amarelo as falas da Natália e de azul as falas da tia Nininha. Vocês perceberam que no texto tem, na fala, travessão, tem 2 pontos. Esse tipo de texto é diálogo. Então, quando alguém vai falar, tem esse sinal aqui, ó, travessão. Tá? Então, quando há um diálogo, precisa desses sinais. Então, é o que nós encontramos neste texto. Então, toda vez que você perceber que foi Natália que falou, você vai pintar a frase de amarelo. Toda vez que você ler, ver que foi a tia Nininha que falou, você vai pintar de azul, ok? Combinado? E agora para pensar. Que coisas uma criança de 7 ou 8 anos é capaz de aprender? Muitas coisas. Ler, escrever, que mais? Desenhar, compartilhar e muitas coisas você é capaz de aprender, ok? Mostra para a prof que você aprendeu fazendo as atividades da página 20. Um beijo no coração.